Bom dia, galera do grupo. Tava devendo um vídeo pra vocês. Eu realmente ando um pouco ocupado e estou em processo de desenvolver o curso online, né, o curso presencial, então tá sendo um pouco complicado, é muita coisa. Por isso eu demoro, peço desculpa a vocês. Hoje eu vou estar passando algumas informações para quem quer começar, o que vai estar precisando basicamente para estar realizando trocas de tela. Uma cola, a cola essa cola que nós utilizamos, ela é uma cola que ela vira uma espécie de um adesivo, de um plástico duro. Então ela é uma cola bem resistente. Se você só fizer uma boa colagem, você vai ter um bom êxito nos trabalhos, eles não voltam. Tenta sempre comprar essas colas originais. Uma cola, álcool isopropílico, você pode comprar uma embalagem de 1 litro por R$ 30, é muito importante. Esse álcool isopropílico ele é um álcool que não possui água ou uma grande ou uma pequena quantidade de água, né? Vamos botar aí 99,9% de álcool e tem aquela margenzinha de água. O bom, né, o melhor álcool é aquele quase que 100% ou 100%. Eu, sendo sincero, eu nunca vi um 100% álcool não, tá? Pra mim nunca chegou assim. Mas já esses 99,9, 98% já é o bastante, já é legal pra gente estar fazendo os trabalhos. Esse álcool ele não pode ser outro tipo de álcool, tem que ser um álcool desse ou algum produto de limpeza ao seu critério. Porém eu sempre usei esse. Uma escovinha para realizar alguma limpeza necessária no aparelho. Esse equipamento, para quem está iniciando, ele pode substituir uma fonte de bancada. A fonte de bancada você identifica muitos problemas no aparelho. A gente tem aqui uma bateria. E aqui um miliamperímetro. O que acontece? A bateria com essa bateria a gente adapta 2 garras para ficar universal para todos os modelos. A gente identifica os polos positivos e negativos do aparelho, conecta devidamente nos locais e esse reloginho aqui ele te acusa o consumo do aparelho, a corrente que está correndo no aparelho. O que aconteceria se a gente não tivesse, por exemplo, o miliamperímetro? A gente ligaria o aparelho e se o aparelho porventura não ligasse, não vibrasse, não nos desse nenhum sinal sonoro, né? Aqueles sinais comuns quando o aparelho liga, que é vibrar ou algo do tipo, varia sempre de marca, a gente não conseguiria saber o que está acontecendo, se o aparelho não está ligando, ou se o aparelho tem um problema no alto-falante, ou se o aparelho não está vibrando, porque ele tem um problema também no vibracal, e aí? A gente não tem como saber. Então esse relógio aqui ele vai acusar a corrente, o consumo que o aparelho está tendo. E através desse consumo, a gente com o passar do tempo vai estar aprendendo que a gente vai estar identificando um consumo muito baixo de 100 mA, 200 mA, ele não é o suficiente para estar ligando o aparelho. A gente vai estar desenvolvendo um aprendizado, a gente vai conseguir identificar 200 mA, qual é o consumo médio do aparelho, a gente sabe qual é o consumo médio. Então quando a gente startar o aparelho na nossa bateria universal com o nosso miliamperímetro, a gente vai ter um resultado aqui no nosso visor e vai estar identificando, bom, esse aparelho está ligando, provavelmente ele é frontal, ele vibrou, saiu o som, porém não ligou a tela. Vamos ver em prática como a gente vai estar utilizando essa ferramenta. Quanto custa uma ferramenta como essa? Uma bateria de celular carregada, se você não tiver, vai comprar R$ 40, uma boa bateria original. Miliamperímetro R$ 15, ou você pode comprar pronto no Mercado Livre também. Vai ser em torno de R$ 25, R$ 35, você vai estar comprando com frete, né? E já é uma ferramenta de suma necessidade, você tem que ter. Fora o seu kit chaves, espátulas, você vai estar gastando aí também R$ 40. Mais para frente é bom você ter também
um multímetro que a gente vai estar realizando muitos testes, verificando muitas coisas. É importante ter uma ferramenta de teste de bancada também. Você consegue um multímetro aí por R$35. Um desse aqui é R$50, não é caro, tá? Já dá para começar. Uma manta antistática, né? Para boa separação dos periféricos, né? Ela resiste ao calor, né? É boa, é necessária também. Você vai estar gastando aí R$75, mas é algo que dura 5, 10 anos, dependendo do teu uso, né? Então vamos ver aqui. Essa bateria eu tenho que saber se ela tem alguma carga. No multímetro botei aqui em volts. Ela possui uma bateria, ela vai me acusar que 3.8 volts ela é a tensão que ela tem armazenada nela. Ou abaixo ou a mais, porque ela pode estar carregada ou descarregada. A tensão de funcionamento normal dela é 3,8. Ela pode conter isso. Vamos ver quanto que vai acusar aqui no nosso multímetro. 4,35 mais ou menos, então essa bateria está carregada. Esse aparelho entrou para a gente ver troca de frontal. Vamos verificar se essa bateria está carregada. Positivo, negativo em cada polo. Vamos ver qual vai ser o resultado ali no multímetro. Bateria mais carregada até do que a minha. Então essa bateria aqui ela já liga o aparelho também. Então posso testar com a própria bateria do cliente. Mas vamos colocar ali no miliamperímetro para a gente ver a corrente subindo e vocês identificarem o funcionamento do aparelho, qual é a corrente média de um aparelho em funcionamento, né? No momento que ele liga a tela, no momento que ele fica em stand-by, essa corrente, esse consumo, ele altera, porque uma tela consome X corrente ligada, uma tela desligada consome outra X corrente, né? Então vamos colocar aqui no aparelho, vou identificar o polo positivo e negativo através da bateria. Geralmente é o do canto, né? O próximo à carcaça. O conector está aqui. Qual é o polo mais próximo à carcaça? O do lado esquerdo, o primeiro à esquerda. E aqui na bateria vai me acusar o penúltimo é o polo positivo, é o polo negativo. Então vamos estar fazendo a substituição, um monopolo positivo, adaptando a bateria, né, com o nosso miliamperímetro. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui no outro ângulo do vídeo. Startar essa placa. Legal. Olha aqui o miliamperímetro, eu vou pressionar a chave power para ligar o aparelho e olha lá a corrente. O aparelho acabou de vibrar, ele está iniciando, vejo que o consumo está ali entre 300 mA, subiu para 500 mA, né? Porque a tela começou a exibir imagens, teria que exibir imagem, né? Ele passou uma corrente me indicou que o aparelho iniciou normalmente. Aqui a miliamperagem está correta, o aparelho está ligando, olha o consumo tá bacana, tá vendo? E ele fica oscilando porque ele tem diversos padrões que os processadores mandam de corrente, né, necessária para o funcionamento. Daqui a pouco o aparelho vai concluir o ligamento e vocês vão ver que o miliamperímetro ele vai dar uma baixada porque o aparelho vai entrar em stand-by, né? Aquele modo quando a gente deixa a tela em descanso. O aparelho está ligado, porém com a tela apagada. Vamos ver. Baixou. Ainda não. Continua ligando. A gente não tem como saber porque o problema do cliente aqui é essa tela, né? Vamos lá. Bacana, viu? O aparelho deu uma estabilizada, já está quase stand-by, já deve estar ligado na tela inicial. Vamos pôr uma bateria boa, vamos pôr uma tela boa para a gente estar fazendo o teste. Soprador térmico, galera. Quem não pode ainda investir
uma estação de retrabalho que vai estar custando aí também seus R$ 280, não é algo muito distante da gente comprar, né? Com R$ 280 você já vai estar conseguindo comprar uma estação de solda, né? Um soprador com o ferro de solda, soprador e arraco, né? Isso aqui sopra uma temperatura alta com o vento. E também vem junto, existem ferramentas que são acopladas, ferro de solda e esse soprador. Ou seja, 2 em 1. Compensa, super econômico, e eu consigo os fornecedores para vocês também desses equipamentos. Até agora a gente deve ter gastado aqui com a nossa bancada por volta de R$ 500, vamos botar aí. Então você está vendo que não é necessário muito investimento para você estar começando nessa área, cuja qual tem bastante retorno, bastante procura. Esquentar a lateral aqui. Legal. Espátula. Isso tava fácil. Começar a boa separação dos periféricos, né? Aqui a gente tem um acesso do conector LCD. Esse aparelho a gente não precisa estar desmontando ele para ter acesso à tela, porque ele já nos dá um opcional aqui, ó. Tivemos acesso ao conector e à placa, onde se conecta a peça com o aparelho para fazer a comunicação entre a imagem, o touch e sensibilidade. Aqui encontramos. Peça anterior retirada. Vamos separar aqui, pegar a nova. Fazer um teste. Vamos ligar aqui novamente no miliamperímetro para a gente estar acompanhando a corrente do aparelho. Vou ligar. Bacana. Olha aqui, ferramenta de uma bateria. No Mercado Livre já vem com bateria, com tudo, sai a R$25. R$25 a gente tem aqui uma ferramenta de teste, olha aqui. Já vem prontinha na caixinha, embaladinha, R$25. Eu vou ensinar vocês a fazer também o processo do zero de montagem desse equipamento, uma explicação mais apurada. Quem quiser também, eu vou estar mandando algumas apostilas de estudo. Olha aqui, o aparelho ligou. Vamos bloquear a tela. Desbloquear. Vamos testar a nossa tela. Código para teste do aparelho. Asterisco. Jogo da velha. 0. Asterisco. Jogo da velha. Entra nesse padrão de teste. Aqui a gente tem várias opções, como teste de touch, cores do LCD. Vou ver mais aqui. Aqui. Parece que o sensor não está funcionando bem desse aparelho. O sensor de voltar. Vamos ver aqui. Agora vamos testar a tela. Tem a opção de teste também. Ver se toda a tela funciona bem. E nisso aqui, ó, 1 mAh trabalhando, aparelho em funcionamento normal, ó lá. Bacana. A tela tá testada. Vamos só verificar esses sensores aqui, que eu não estou gostando muito do funcionamento deles não. Pera aí. É necessário dar o teste, afinal você é responsável por tudo nesse aparelho.
Não tá funcionando assim, é porque aquele aplicativo realmente fica um pouco mais resistivo com a tela depois colada. Deixa eu ver. Legal, vai funcionar. Bom, tela testada. A corrente no miliamperímetro correndo, tá vendo o funcionamento do aparelho? Né? Nos indica um funcionamento normal. É bom a gente estar sempre o quê? Memorizando isso aqui, sabendo, tá vendo? Próxima vez que você pegar um aparelho, um J7, a miliamperagem dele tem que ficar aqui, ó, correndo, o consumo dele. A média é essa. A gente não tem como predatar certo, né, qual vai ser o corrente. Você vê que ela oscila sempre. Porque a gente vai mandando sinais digitais, né, pro aparelho e assim ele vai respondendo de diversas formas diferentes aqui na corrente. Então tá bacana, testado. Vamos estar realizando a colagem dessa tela. Esse vídeo é exclusivo para o nosso grupo, tá, galera? Não vou estar postando em outro lugar, é só para vocês mesmo. Exclusivo porque eu estava devendo. Bacana, utilização da cola. Essa cola, ela tem um tempo de cura. O que é esse tempo de cura? Você vai aplicar e você vai aguardar o momento correto para aplicar a tela em cima, para ela ter uma melhor colagem. Ela tem que ter antes de você colar, você tem que deixar ela secar um pouco. Ela atingir a liga correta dela para você estar fazendo a colagem, a melhor colagem possível. E ter também um bom tempo de secagem. Se porventura você passar essa cola e já aplicar a tela por cima, essa cola ela vai ficar rala, ela vai ficar sambando, e aí provavelmente o seu cliente vai voltar reclamando. Então você tem que ter também um tempo de cura dessa cola. Vocês vão ver aqui que eu vou aplicar a cola e vou deixar ela curar um pouco antes de eu pôr a nova peça em cima. Bacana, tá aqui, já aplicamos uma superfície legal. É bom a gente manter uma uniformidade na quantidade de cola, porque a gente tem que pensar o que? No momento que assentar, é um vidro plano. Então, se porventura a gente deixar uma lacuna sem cola, ele pode, no momento de pressionar você, o cliente vai lá fazer um simples toque leve. E o que pode acontecer? Por ser um vidro e não ter cola embaixo, em outros locais terem, ele vai ficar mais alto e aí consequentemente você pode ter um problema de estar trincando essa tela. Então você tem que fazer o que? Além da colagem, você tem que imaginar que o aparelho ele vai ficar numa base perfeita, né? Numa superfície perfeita. Afinal, o vidro ele não pode torcer o vidro, né? Qualquer torção no vidro é risco de quebrar, né? Ou tá danificando o funcionamento da nossa sensibilidade ao toque aqui também, tá? E a gente precisa gerar uma garantia para o cliente. Então é importante o teste, essas informações, é importante seguir o cronograma de todo o serviço para não ter outros problemas. Então aqui eu estou esperando tempo de cura, eu vou aguardar mais ou menos 2 minutos. 2 minutos, 3 minutos, apesar que eu estou falando pra caramba também, né? Vamos lá. Aqui embaixo dos sensores de voltar, por se tratar de uma tela paralela, não ser a mesma espessura da original, o que vai ser necessário? Que eu aproxime um pouco mais esses sensores de voltar e multitarefas e o home do aparelho. No caso desse J7 aqui. Então aqui eu estou levantando os sensores e embaixo eu vou colocar uma espécie de calço para que o funcionamento seja perfeito e não falhe. Muitos técnicos inexperientes cometem o erro de quê? Não fazer esse simples acabamento aqui na peça, que muitas das vezes os clientes recorrem a ela por ser uma peça mais em conta, né? Apesar de o recomendado ser uma peça sempre original
Porém, o cliente muitas das vezes, não por culpa dele também, né? Porque realmente as coisas estão difíceis, prefere estar substituindo pela tela paralela. Mas fica bom, a gente tem a qualificação necessária para fazer o serviço, então podemos dar garantia e fazer com tranquilidade, tá? Veja bem, 3 camadas de uma etiqueta aqui que eu uso, é um cálculo que eu, com o passar do tempo eu desenvolvi, você vai desenvolver seu tato também, não precisa ser uma etiqueta, né? Você pode estar fazendo da maneira que mais esteja ao seu alcance. Porém, você tem que lembrar, é sempre responsabilidade. Eu aconselho você a treinar em seus próprios aparelhos, né? Comprar ali uma sucatinha e vai, compra tela nos fornecedores e põe, vende. Começa assim, treina, porque o nosso trabalho ele envolve muita responsabilidade. Afinal, são informações pessoais, né? São contatos de trabalhos, saúde. Muitas das vezes a pessoa tem médicos no aparelho, hora para tomar remédio, enfim, todo mundo sabe a necessidade extrema que a gente vive hoje no aparelho celular. Vamos, vamos prender aqui o botão home também. Deixa eu achar uma fita. Achei. Mais um pequeno detalhe para que o serviço fique com uma boa qualidade. Fixar esse botão aqui, né? Para que o botão não fique sambando, não fique com aspecto de trocado. Quanto mais perto do original você manter o aparelho do cliente, melhor para tudo, tá, galera? Melhor para o seu serviço, ele te indica outras pessoas, você não tem problemas. E a nossa obrigação é fazer um serviço de qualidade. Então, quanto mais próximo ao original, melhor. A pessoa tem que olhar e falar: caramba, você realmente fez um bom trabalho. Bacana. Fugiu aqui um pouquinho do lugar, mas vamos reparar. Legal. Aqui tá bom. Liguinho. Detalhes importantes aqui, ó.
colar bem a parte do sensor de proximidade, porque se ele ficar afastado, ele identifica como se fosse o rosto. O sensor de proximidade é aquele que você faz a ligação, aproxima do rosto e ele bloqueia a tela. Para quê? Para não mexer, para não estar discando para outras pessoas, por exemplo, quando você põe o aparelho no ouvido e aí ele fica exposto ali às teclas, e aí ele poderia ligar para outra pessoa, enfim. E também, como por exemplo no WhatsApp, você às vezes está em um local cheio e você quer ouvir um áudio que talvez não seja conveniente a outras pessoas ouvirem, e aí você vai, aproxima o aparelho do rosto e o que acontece com o áudio vai para o privado, para a parte de cima, não fica mais pelo alto-falante, que dessa maneira seria possível todo mundo ouvir o que você está conversando no WhatsApp. Então você tem que... Então, se você deixar porventura essa parte alta no momento da colagem, o que vai acontecer? O cliente vai clicar lá para ouvir o áudio e a tela vai apagar, sem ele estar aproximando o aparelho do rosto. E você vai ter problema mais uma vez. Então, metade do nosso trabalho é o quê? É como não gerar problemas, entendeu? Tem que estar sempre pensando que você fez um serviço e que você precisa da garantia desse serviço. É o seu nome, é a sua responsabilidade. Tudo que for em relação ao teu serviço, você tem que estar fazendo da melhor maneira possível. Ninguém quer ter problemas, todo mundo quer ganhar dinheiro, ter sucesso na profissão, e eu vou ensinar esses caminhos a vocês. Utilizo ligas aqui para manter ela fixada. Observa aqui que continua funcionando. Vamos aguardar o processo de secagem. Agora, quanto tempo demora para secar essa cola? Na especificação dela, diz aqui que a completa cura tem um tempo de 24 a 48 horas. Ou seja, você não pode deixar nada, nem um tempo abaixo de 5 horas. Eu não costumo deixar nem um tempo abaixo de 5 horas. Eu acabei de fazer o serviço, por exemplo, agora são, vi aqui no outro ângulo da câmera, 11h02 da manhã. Eu não vou falar para ele utilizar agora, vou falar para ele pegar no aparelho às 5 horas da tarde. Ele pode remover essas ligas e utilizar o aparelho normalmente. Menos do que isso, o que vai acontecer? Se ele tirar, provavelmente ele vai estar retornando com o aparelho aqui para a loja, com a tela descolada, e eu vou ter que colar. Então é necessário também essa informação. Lucro num serviço como esse. Levei 28 minutos explicando para vocês. A tela, comprando em grandes quantidades, você consegue por 55, 60 reais. O valor cobrado foi de 165 reais, um lucro de 100 reais. Claro, com a nossa experiência, né? Fazendo um bom serviço, podendo gerar uma garantia sem gerar outros problemas no aparelho do cliente. A gente tem que zelar pelo aparelho, testar tudo da melhor maneira. E aqui o serviço está concluído, testada a tela, aguardar a secagem. E é isso, galera, o vídeo que eu estava devendo a vocês. Obrigado. Valeu!